Fala, fera, e aí, tudo certinho? Um vídeo de resolução de questões. Cara, vou resolver as questões, algumas questões do módulo 1.3, vamos praticar, certo? Do nosso livro. Lembrando que nesse módulo 1.3, a gente estudou espelhos esféricos, certo? Então vamos lá, terceira questão. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 centímetros. Se o raio de curvatura é de 6 centímetros, o foco é de exatamente 3 centímetros, certo? Lembrando que por ser um espelho côncavo, esse foco ele é positivo, beleza? Tranquilo. A partir disso, é possível observar que uma imagem real, e se a imagem é real, o DI é positivo, certo? E ela é invertida, consequentemente. Por ser real, ela é invertida. Ó, imagem real, ela também, consequentemente, é invertida. Vamos só lembrar dos sinais, né? Se ela é real, consequentemente invertida, o aumento linear teria que ser negativo, concorda? A altura da imagem também teria que ser negativo. Concorda com isso? Beleza, massa. Ó, a imagem real foi formada a 16 centímetros de distância do vértice do espelho. Ele já me deu o DI. Então, o DI vale quanto? Vale 12 centímetros positivo. Professor, repete aí porque é positivo mesmo, porque a imagem é do tipo real. Se a imagem é do tipo real, o DI é positivo. Beleza. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a... Ele quer o DO. Bicho, não tem o que fazer, né? Ei, ele me deu o foco, ele me deu o DI, e é positivo, e ele quer o DO. Fudido, dido, não tem para onde correr. F, DI mais DO é igual a quem? É igual a DI vezes DO. Lembra disso, né, fera? Beleza. O foco vale quanto? O foco vale 3 e é positivo. Tá tudo em centímetros e a resposta ele quer em centímetros. Então pode deixar em centímetros mesmo. O DI vale 12 centímetros, certo? O DO é justamente o que eu quero. O DI vale 12 e o DO é o que eu quero. Beleza, vamos lá para matemática. 3 vezes 12 e 3 vezes DO. 3 vezes 12 vai dar 36 e 3 vezes DO vai dar 3DO. Beleza, igual a 12 vezes DO. Tudo que é DO eu vou passar para o outro lado, vai ficar 36 igual a 12DO menos 3DO. Logo, 36 é igual a 12DO menos 3DO, vai dar 9DO. Logo, DO vai ser igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9, na minha época, isso dava 4 centímetros, beleza? Então, a alternativa, letra B. Professor, achei essa questão fácil. Todas as questões são fáceis assim? Cara, geralmente sim. Geralmente sim. Mas, porém, entretanto, tem algumas questões que são difíceis, que eu vou fazer com vocês. E se cair no Enem, é como eu disse em aula. Se cair no Enem, eu aposto na questão mais de teoria, certo? E a teoria é bem legal, é bem tranquila de aprender. E assim, é importante, certo? É importante. Se eu fosse desenhar esse espelho, ó, eu vou só desenhar só para exercitar mesmo, certo? O foco, ele vale 3 centímetros, então o foco está aqui, certo? Daqui até o vértice tem 3 centímetros, porque é o foco. Aqui é o centro de curvatura, certo? Centro de curvatura. E o centro de curvatura está também 3 centímetros do foco. Consequentemente, ele está a 6 centímetros do vértice, certo? O DO eu achei que vale 4 centímetros, então o DO, 4 centímetros é mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui, ó. O objeto está mais ou menos por aqui, beleza? Porque se aqui é 6 e aqui é 3, ele está entre esses dois numerais aí. Ele está mais ou menos aí nessa posição onde eu coloquei. E aí se eu fosse desenhar, ó, se eu fosse desenhar a imagem, ó, passa pelo foco, não é isso? Não, eu fosse aqui, né? Não passa pelo foco, mas enfim, eu estou sem régua para desenhar aqui. Aí ele bate aqui e estaria mais ou menos, ó, mais ou menos por aqui, beleza? Forcei bastante, né? Mas mais ou menos por aqui. A 12 centímetros do vértice, certo? Que é justamente o meu DI. Isso aqui é a imagem, isso aqui é o objeto, beleza? Só desenhei só para fortalecer o aprendizado. Tranquilo, mas não precisava desenhar. Beleza? Vamos lá, simbora para a próxima questão. Cara, quinta questão, outra questão de cálculo. Eu estou fazendo as questões de cálculo porque geralmente elas são mais difíceis, certo? As de teoria eu acho que todo mundo está conseguindo fazer direitinho, pelo menos é o feedback que eu estou tendo da galera. Mas eu vou escolher alguns de teoria aqui que são fáceis, mas que eu gosto de fazer, beleza? Para ajudar vocês, porque eu acho que ela tem um apelo didático maior. Mas vamos embora. Quinta questão, ele fala assim, ó. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Então ele já me deu o foco,
o foco vale 1 metro. E ó, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O foco vale 1 metro e é positivo. Por quê, professor? Porque o espelho é do tipo côncavo, cara. Acorda pra vida, côncavo, beleza? Então o foco é positivo. Aí ele continua. Verificou-se que o espelho projetava... Ei, quando ele fala essa palavra projetar, eu já sei que a imagem é de que tipo? A imagem é do tipo real. Logo, se eu for calcular o DI, que ele chama de pelinha também, né? Esse pelinha, ele tem que dar positivo, certo? Porque a imagem é real. Projetou, a imagem é real, não tem pra onde correr. E outra coisa também, se ele projetou e a imagem é real, ela necessariamente é invertida. Se ela necessariamente é invertida porque ela é real, o aumento linear, ele é negativo. Lembra disso? Porque se é invertida por ser real, o aumento linear tem que ser negativo. Tranquilo. Aí ele fala assim, ó, projetou em uma parede uma imagem da chama desta vela ampliada de 5 vezes. Então o aumento linear vale menos 5. É 5 vezes porque ele aumenta em 5 vezes e é negativo porque ela é invertida, beleza? Aí ele fala assim, ó, o valor de P em centímetros é... Pessoal, lembra que P é justamente o DO, né? Ele quer que eu calcule quanto é que vale a distância do objeto até o espelho, beleza? É basicamente isso. Eu vou anotar os dados que eu tenho e aí a gente vai pensar qual equação utilizar. Foco, eu tenho que ele vale 1 metro e é positivo, certo? Eu tenho que o aumento linear vale menos 5 vezes, certo? Menos 5 vezes. É menos porque é invertido e 5 vezes porque é 5 vezes maior. Tranquilo, eu tenho esses dois dados aqui. E eu quero que calcule o P, certo? Que é o DO, tranquilo? Beleza. Qual é a fórmula que tem um P que eu posso calcular? Vê, tem duas fórmulas que tem um P, né? Que é o DO. Eu vou chamar P de DO, certo? Só pra gente ficar mais bonitinho, certo? Mas tu sabe que P é DO, tu já sabe disso. Quais são as fórmulas que tem o DO? Tem um fudido dido, né? Que é F DI mais DO igual a DI vezes DO. E eu tenho que aumento linear é menos DI sobre DO. Beleza. Se eu olhar para a primeira formulazinha, vê se tu concorda comigo. Para eu achar o que eu tanto quero, que é o DO, eu preciso ter o DI e eu preciso ter o foco. Eu tenho o foco? Tenho. Então, já está meio caminho andado aí. Eu tenho o DI? Não, eu não tenho o DI. Então, eu teria que achar o DI. Beleza. Se eu for para a segunda fórmula, eu quero achar o DO. Certo? Eu quero achar o DO. Eu tenho um aumento linear? Tenho. Tá faltando quem? O DI, para eu poder calcular o que eu quero, que é o DO. Então, tu nota que as duas fórmulas, ambas estão faltando DI para calcular. Então, vê o que eu vou fazer. Olha para a segunda fórmula aqui. Eu vou escrever o seguinte. DI negativo é igual ao aumento linear vezes o DO. Tu concorda? Então, menos DI é igual ao aumento linear, que é menos 5 vezes o DO. Menos com menos corta. Então, quer dizer que o DI vale 5 vezes o DO. Essa relação daqui eu vou utilizar e vou jogar ela aqui dentro, para poder calcular o que eu tanto quero, que é o DO. Vê se tu concorda comigo agora. O foco, ele vale 1, certo? O DI, ó, o DI, ele não vale 5 vezes o DO, então no lugar de DI eu coloco 5 vezes DO. Mais DO igual a, do outro lado, não é DI vezes DO, é 5DO, que é justamente o DI, vezes o DO. Tranquilo? Eu só, ó, com a relação do aumento linear, eu achei quanto equivale DI em função de DO, e voltei para a fórmula do fudido dido e joguei dentro dele, no lugar de DI, eu coloquei 5DO. Tranquilo? Aí eu vou ficar com 1 vezes isso e 1 vezes isso, que vai dar 5DO mais DO, igual a 5DO vezes DO, vai dar 5DO ao quadrado. Beleza. 5DO mais DO, isso aqui vai dar 6DO, igual a 5DO ao quadrado. Ó, DO corta com um DO desse, porque está ao quadrado, e fica 6 igual a 5 vezes o DO. Logo, DO vai dar exatamente 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1,2 metros. Professor, por que está em metros mesmo? Porque lá no iniciozinho o foco estava em metros. Então, a resposta do DO vai ser em metros. Então, DO deu exatamente 1,2 metros, beleza? Só que ele quer, nas alternativas, se tu notar, ele quer em centímetros. Passar de metros para centímetros é só multiplicar por quanto? Multiplicar por 100. Logo, DO vai dar exatamente 120 centímetros, beleza? Alternativa letra D. Letra D, tranquilo? Professor, eu entendi a questão, sei fazer agora, mas eu não pensaria isso na hora do vestibular. Claro,
Claro que tu não pensaria, porque tu nunca fizesse nada parecido. Isso é normal, cara, isso é normal. Ó, quando eu fazia vestibular, tinha questão que eu nunca vi na minha vida. Quando caía no vestibular, eu errava, porque eu nunca tinha feito nada parecido. Por isso que eu gosto de resolver tantas questões na aula e tantas questões também aqui nesses vídeos. Porque isso te ajuda bastante, porque tu começa a pensar assim. Então, a partir de agora, quando tu tiver uma questão em que tu quer calcular ou o DI ou o DO e tu não tem o valor dos dois, tu vai lembrar que no aumento linear tu consegue achar uma relação entre os dois. Até em sala eu dei essa dica, né? Mas quando a gente dá uma dica e a gente não vê um exemplo prático, a gente acaba esquecendo ela. Mas agora que tu viu um exemplo prático, vai te ajudar bastante, beleza? Então resolvida aí a quinta questão, vamos para a próxima questão. Eu vou fazer agora com vocês a nona questão. Essa nona questão ela é bem interessante, eu gosto muito dela para a gente fixar mais o assunto, certo? Porque ela tem um jeito bem inteligente de ser feito. Vamos lá. Ele fala assim, ó, a figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre o seu eixo principal. Um objeto e sua imagem produzida por este espelho são representados pelas flechas na posição 4. O foco do espelho está no ponto identificado pelo número. Cara, vê. Muitos alunos, quando olham essa questão, falam, professor, quem é o objeto e quem é a imagem aí? O objeto é quem aponta para cima ou o objeto é quem aponta para baixo? Cara, primeiro, a gente aprendeu que o objeto era sempre quem apontava para cima, né? Então, já coloca quem aponta para cima como objeto. Mas, professor, quem aponta para baixo pode ser objeto? Pode. Se ele dissesse alguma coisa sobre, eu poderia dizer que sim. Mas como ele não falou, quem adota sou eu. E como eu sou acostumado a adotar o objeto de cabeça para cima, pode adotar, certo? O objeto está de cabeça para cima e a imagem está logo embaixo. A imagem está aqui, de cabeça para baixo. Tu lembra comigo que essa configuração aqui é justamente a configuração da imagem do espelho côncavo que a gente desenhou na aula. Aquela configuração da imagem da letra B, que está na página 28, que é justamente quando o objeto fica exatamente sobre o centro de curvatura, a imagem também fica abaixo do centro de curvatura e a imagem é do tipo real, invertida, se é real tem que ser invertida, e ela é igual ao objeto. Ou seja, isso aqui, ela ser real, invertida e igual, que é justamente o que a gente enxerga nesse desenho, só acontece quando o objeto está exatamente sobre quem? Sobre o centro de curvatura. Ele quer saber onde é que está o foco. O foco não é exatamente a metade do centro de curvatura. Se o centro de curvatura nessa questão vale 4, o foco vale quanto? 2. Alternativa letra B. Não tem mistério, fera, não tem mistério. Então lembra, quando o objeto está sobre o centro, a imagem fica embaixo do centro e fica sendo exatamente igual ao objeto. A imagem é igual ao objeto. E ela é invertida e real. Logo, se o centro de curvatura é em 4, o foco é em 2, que é a metade. Tranquilo? Letra B, não tem muito mistério. Eu gosto dessa questão para te mostrar que quando a gente entende as imagens, a gente responde as questões muito mais fáceis, certo? Aqui, se o cara quisesse fazer cálculo, quisesse fazer conta, podia fazer. Agora ia ser um trabalho tão grande para nada que quando a gente entende a imagem fica muito mais fácil. Beleza, fera? Vamos embora lá para a próxima questão. E aí, fera, tudo certinho? Ó, 11ª questão agora que a gente vai fazer. Vamos embora. Ele fala assim, ó, um palito de fósforo de 8 centímetros de comprimento é colocado a 80 centímetros de distância de um espelho esférico convexo. Cara, ó, espelho é convexo. Ele me deu a altura do objeto, certo? Então ele me deu o O, que é a altura do objeto, que é 8 centímetros. Beleza. Ele fala que ele é colocado a 80 centímetros de distância desse espelho. Então ele já me deu também o DO. O DO vale quanto? O DO vale 80 centímetros, certo? Ele fala que a imagem do palito possui um comprimento igual a 1,6 centímetros. Então a altura da imagem do palito vale 1,6 centímetros. Aí eu já quero perguntar para tu, essa altura aí, ela é positiva ou negativa? Só vamos relembrar um pouquinho, a altura do objeto e a distância do objeto é sempre positivo, né? Porque eles são sempre reais. Mas a altura da imagem, tu lembra que a altura da imagem ela pode ser positiva ou negativa? A altura da imagem vai ser positiva quando o objeto está de cabeça para cima. E a altura da imagem vai ser negativa quando ele está de cabeça para baixo. Para ele estar de cabeça para baixo, ele teria que ser real. Como esse espelho é convexo, o espelho convexo ele gera imagem real? Não. Ele só gera imagem virtual. Então, se ele só gera imagem virtual, quer dizer que a imagem de qualquer espelho convexo sempre vai ser apontada de cabeça para cima. Ou seja, a altura da imagem sempre vai ser positiva. Beleza? Tranquilo? Massa. E ele até fala, né? E a mesma orientação deste, ou seja, o palito está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima. A gente determinou porque sabe que é um espelho convexo, mas ele também fala aí. Vamos embora. Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal, ele quer o foco. Beleza, ele quer o foco.
Lembra que o foco do espelho convexo tem que dar negativo, né? Se tu fizer toda a tua continha e o foco deu positivo, tu errou, certo? Tu tem que fazer a continha todinha e o foco tem que dar negativo no final. Se o foco der negativo, como ele só quer o módulo, aí tu coloca o valor positivo, certo? Mas a continha tem que dar negativo. Se der positivo, você errou, certo? Porque o espelho convexo tem foco negativo. Ah, professor, mas ele só quer o módulo. Se der positivo, eu coloco o valor que eu achei. Tá errado. Você tem que calcular, vai dar negativo e aí você usa só o valor positivo. Porque você sabe que o foco é negativo, mas ele, como ele quer o módulo, pode botar só o valor positivo. Beleza, vamos calcular? Qual é a única fórmula que tem um foco? Fudido dido, né? Ó, F DI mais DO é igual a DI vezes DO. Eu quero o foco. Eu tenho quanto equivale DI? Não, não tenho. Eu tenho quanto equivale DO? Tenho. Então eu tenho que achar o DI para jogar nessa fórmula e aí sim calcular o foco, beleza? Eu já tenho DO, mas não tenho DI. Aí agora eu vou para outra equação que tem DI. A outra equação que tem o DI é essa aqui, ó, aumento linear é menos DI sobre quem? DO. Beleza. Então, para eu calcular o DI, eu tenho que ter o aumento linear e tenho que ter o DO. Mas eu não tenho um aumento linear. E eu tenho o DO, mas não tenho um aumento linear. E agora, professor, como é que vai fazer? Tu lembra que aumento linear é I sobre O? O aumento linear é I sobre O. Então, o I é 1,6 e O é quanto? 8. Logo, o aumento linear é 1,6 sobre 8. Aí eu pego isso e jogo aqui dentro. Aí eu vou ficar com 1,6 sobre 8, que é o aumento linear, é igual a menos DI sobre quem? Sobre o DO, que na questão ele fala que é quanto? 80 centímetros, beleza? Aí vê o que eu vou fazer. 8 e 80 são divisíveis por 8. Vai sobrar 10 aqui e sobra 1 aqui, certo? Esse 10 que está dividindo, ele vai passar multiplicando 1,6. Logo, menos DI é exatamente quanto? 16. Logo, DI vai dar exatamente menos 16 centímetros. Cara, isso corrobora exatamente com o espelho convexo. Porque no espelho convexo a imagem ela não é sempre virtual. Se ela é virtual, então ela teria que dar negativa. E ela deu negativa. Beleza? Tranquilo? Lembra que quando tu não tem o valor de alguma coisa, tu tem que respeitar os sinais que aparecem na equação, certo? Por isso que eu não coloquei menos DI, mesmo sabendo que ela era virtual. Eu esperei que a equação me fornecesse ela negativa. Tranquilo? Pronto. Agora eu tenho o DI, que era o que me faltava. Vamos terminar a questão? F, que é o que eu quero. Aí, entre parênteses, fica menos 16, mais o DO. O DO vale 80, certo? Isso aqui é igual a DI, que é menos 16, vezes o DO, que é quanto? Que é 80, tranquilo? Aí me acompanha aí, bem rapidinho. Lembra de fazer o jogo de sinais correto, certo? Porque tu tem aí menos 16 mais 80, certo? Lembra de fazer o jogo de sinais correto. Então vai ficar assim, ó, F menos e mais, eu vou subtrair, óbvio, e vai dar o sinal do maior, que é mais, certo? 80 menos 16 vai dar quanto? 80 menos 16 vai dar exatamente 64, que é igual a menos 16 vezes 80 vai dar menos 1280, tranquilo? E ó, tu percebesse que eu fiz o jogo de sinal corretinho ali dentro e tu tá notando que o foco vai dar negativo? Tu tá notando comigo? Então vamos terminar essa continha? Ó, mais 64 tá multiplicando o foco, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então o foco vai ser igual a menos 1280 dividido por 64. Logo o foco vai dar menos 1280 dividido por 64 vai dar menos 20 centímetros. Lembrando que as unidades estão todas casando, tá tudo em centímetros, e como ele quer a resposta em centímetro, eu deixei em centímetros, beleza? Então o foco deu menos 20, mas como ele só quer o valor positivo, ele só quer o módulo, então resposta 20. Alternativa letra B. Tranquilo, fera? Então percebe aí, ó, quando a gente entende a teoria, a gente sabe que o foco teria que dar negativo, certo? E a gente também entende que o DI teria que dar negativo, porque o espelho convexo ele só gera imagem virtual. Mas eu não coloco já o valor de DI negativo, certo? Eu espero na equação me dar negativo. Eu só colocaria negativo na equação, como eu já coloquei aqui nessa equação depois que eu descobri o DI, porque eu sabia o valor dele, que era 16. E como eu sei que é virtual, tem que ser negativo. Por isso que eu coloquei ele dentro do fudido dido já negativo, porque eu já sabia que era 16 e por ser virtual tem que ser negativo, certo? Aqui eu não coloquei ele negativo, esse menos aqui é da fórmula, certo? Não é do DI, ele é da fórmula, certo? Eu coloquei o DI do jeito que a fórmula me dá, porque eu quero saber qual é o valor dele, certo? Então, não fique imaginando, eu sei que é virtual, já vou colocar negativo. Não, coloque negativo quando você tiver o valor de fato. Se você tiver só a incógnita DI, você não pode colocar ela negativa porque você sabe que vai dar negativa.
porque senão no final da sua continha vai dar tudo errado. Deixe a equação lhe mostrar que você está certo. Tranquilo? Só bote ele negativo quando você tiver um valor numérico. Quando eu calculei e vi que ele deu menos 16, e eu sei que ele é virtual, então por isso que é menos 16, por isso que está certo esse sinal de menos. Aí no fudido dido, ele entra com o sinal de menos, porque ele é negativo, certo? Lembra disso, por favor, não se perde aí não. Tem muita gente que entende a física, sabe tudo direitinho, mas a matemática se perde. É justamente isso. Isso que eu estou te explicando agora, desse sinal negativo que tem que entrar quando a incógnita, eu não posso colocar negativo porque eu não sei o valor, a equação que tem que me dar, isso é de matemática, não tem nada a ver com física, beleza? Então, por favor, não erra isso não, tranquilo? Então vamos embora para a próxima questão. Fera, 14ª questão. Eu acho que ela é, se não for a mais difícil, ela beira ser a mais difícil, certo? Mas ela é bem chatinha essa questão. Não fisicamente, mas a continha de matemática. Vamos lá, vamos embora. Ele fala assim, ó, um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada. Cara, quando ele fala isso, imagem aumentada, eu sei que só pode ser um tipo de espelho. Que tipo de espelho é esse? O côncavo. Côncavo, não tem para onde correr. Então, se tu tivesse sem tempo na hora da prova, era só chutar a questão e aí tu sabe que só pode ser ou letra A, ou letra B, ou letra C. Tranquilo? Beleza. Aí ele fala que a imagem é aumentada em 4 vezes e projetada. Bicho, presta atenção. Se é projetada, ela é do tipo real. Se é real, ela é do tipo invertida. E se ela é do tipo invertida, o aumento linear tem que ser negativo. Tu entendesse a escadinha que eu estou subindo? Esse é o raciocínio que eu tenho que ter sempre. Então, se o aumento linear é de 4 vezes, porque ela é aumentada em 4 vezes, ele tem que ser negativo, porque ela é projetada, ela é real, ela é invertida. Tranquilo? E se é invertido, o aumento linear tem que ser negativo. Beleza? Lembra que aumentada em 4 vezes, o aumento linear vale 4. E é negativa porque ela é invertida. Beleza? Massa, show. Então, ó, eu tenho aqui que o aumento linear vale menos 4. E ele fala assim, ó, a sua imagem é aumentada em 4 vezes e projetada, então a imagem real, em uma tela que está a 2,4 metros do objeto. Então vê se tu entende. A imagem vai estar aqui projetada numa tela e ela é de cabeça para baixo porque ela está invertida, certo? Aqui está o espelho côncavo e aqui está o objeto, certo? Porque ó, o objeto está aqui, o espelho côncavo projeta a imagem aqui e ela é real e invertida, certo? É como aqueles desenhos que a gente já fez. Isso aqui é o desenho que está na letra C, beleza? Na letra C, que o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, beleza? E aqui é o vértice. Tranquilo, o desenho é isso aí. Professor, por que eu sei que o desenho é esse? Porque ele fala que a imagem é maior e ela é projetada, então ela é real e invertida. Então ela é maior, real e invertida, beleza? Então se ela é maior, real e invertida, só pode ser a imagem que está no desenho que eu fiz do tipo C em sala, beleza? Só pode ser essa, não tem mistério. Então, ó, ele fala que a distância da imagem, ou seja, de onde ela está projetada, a distância da imagem até o objeto vale 2,4 metros. Tranquilo? A distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho, vale DO, não é isso? A distância do objeto ao espelho é DO. Então, tu concorda que a distância da imagem até o espelho, que é o meu DI, o DI, ele vale 2,4 mais DO, porque, ó, 2,4 mais DO é exatamente o meu DI. Então, montei uma equação aqui, DI é igual a 2,4 mais DO. Beleza, tranquilo. Aí ele quer que eu calcule agora o raio de curvatura. Eu vou calcular o foco, né? Porque o foco, quando eu multiplicar por 2, vai dar exatamente o raio de curvatura. Então, eu vou calcular o foco. Então, meu foco agora é calcular o foco. Até é estranho isso, né? Mas enfim, eu quero calcular o foco para poder multiplicar por 2 e achar o raio de curvatura. Então, a minha ideia central agora é calcular o foco. Simples assim. Onde é que tem um foco? Foco tem no fudido dido, né? Eita. Ó, fudido dido. F DI mais DO é igual a DI vezes DO. Beleza. Para eu calcular o foco, eu preciso do DI e eu preciso do DO. E para eu calcular o DI, eu preciso do DO. Porque o DI, ele depende do DO. Tu entendesse isso? Então vamos calcular. Vamos achar uma relação com o aumento linear. Porque eu sei que o aumento linear, ele é menos DI sobre DO. Tu concorda comigo? O aumento linear é menos 4, menos DI sobre DO,
Menos com menos corta, o DO está dividindo, vai passar multiplicando. Logo eu sei que 4 vezes o DO é exatamente o meu DI, certo? Então, DI é igual a 4 vezes DO. Aí eu vou pegar essa equação aqui que eu montei, analisando a figura, essa equação daqui, ó, essa daqui, fera, vou pegar essa equação e vou escrever ela aqui de novo, ó. DI é igual a 2,4 mais DO, certo? Como eu sei que DI é igual a 4 vezes DO, então no lugar de DI, ó, no lugar de DI vou colocar quem? 4 vezes o DO. Ele é igual a 2,4 mais DO, certo? DO está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Vou ficar com 4DO menos DO igual a 2,4. Logo, 3DO é igual a 2,4. Logo, DO vai ser igual a 2,4 dividido por quanto? Por 3. Logo, DO vai dar exatamente 0,8. Se está tudo em metros, então vai ser em metros. Mas, professor, as unidades das alternativas estão em centímetros, certo? Mas eu não estou trabalhando com 2,4 que está em metros, então achei tudo em metros. No final eu transformo para centímetros, beleza? Tranquilo. Então eu tenho que o DO vale 0,8 metros. Vamos achar o DI? Como eu sei que o DI é 4 vezes o DO, então o DI ele vai ser igual a quanto? O DI vai ser igual a 4 vezes 0,8. Logo, o DI vai ser igual a 4 vezes 0,8 vai dar 3,2 metros, beleza? Professor, eu poderia achar também o DI por essa fórmula daqui, né? Pode também. Tu pega o DO, soma, que é 0,8 a 2,4, e vai dar o DI, que também vai dar a mesma respostinha que eu achei aqui, que é 3,2 metros, beleza? Achado o DO e achado o DI, eu vou voltar no fudido DID e achar o foco. Foco é igual a DI, DI vale 3,2, mais o DO, que vale 0,8. Isso aqui é igual a quem? Isso é igual ao DI, que é 3,2 vezes o DO, que é 0,8, beleza? Pessoal, só para reforçar uma coisinha. Essa questão é complicada, mas tu nota que eu não usei nenhuma outra fórmula que não foi dada em sala, certo? É só o furido dido e a fórmula do aumento linear. É sempre isso. Quando tu não tiver saída, tenta achar uma relação entre DI e DO com aumento linear. E quando tu não tiver aumento linear, corre para a formulazinha do aumento linear igual a HI sobre HO. No caso, I sobre O, né? Que é a altura da imagem sobre a altura do objeto, beleza? Não tem mistério não, fera. É tu fazer uma questão para tu entender como ela é feita e aí tu sempre replicar as ideias nas outras questões. Tu notou que nesse mesmo vídeo eu resolvi uma questão bem parecida com isso, certo? Bem parecida. Que eu precisei do aumento linear para achar uma relação entre DI e DO e aí calcular jogando no fudido dido, certo? Só que essa questão ela é mais complicada ainda porque na outra questão que eu fiz, eu ainda tinha um foco. Nessa ele quer que eu calcule o foco, então eu precisei dessa relação de DI igual a 2,4 mais DO, para poder achar o valor de DI, achar o valor de DO, para depois voltar no fudido dido e achar o foco, beleza? Massa, vamos terminar? Ó, foco 3,2 mais 0,8 vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 4, beleza? E isso aqui é igual a 3,2 vezes 0,8, que vai dar 2,56, beleza? Logo, o foco ele vai ser igual a 2,56 dividido por quanto? Dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,64 metros, beleza? Lembrando que ele não quer em metros, ele quer em centímetros. E outra coisa, ele não quer o foco, né? Ele quer o raio de curvatura, beleza? O raio de curvatura é 2 vezes isso. Se eu multiplicar 0,64 vezes 2, que é justamente para achar o raio de curvatura, o raio de curvatura vai dar exatamente quanto? Vai dar 1,28 metros. Beleza? 1,28 metros. Mas, professor, ele quer isso aqui em centímetros. Multiplica por 100 para passar para centímetros e vai dar 128 centímetros e positivo, né? Professor, deu positivo porque o espelho é côncavo? Exatamente. Eu não preciso nem pensar nisso. A formulazinha, se eu fiz tudo certinho, no final ela vai me fornecer, ó. É côncavo, então é positivo. Ela me forneceu positivo, então bateu tudo certinho. Alternativa letra C. Não tem mistério. Alternativa letra C. Beleza? Questão difícil. Eu acho que eu reitero o que eu disse. Ela é a mais difícil do material. Ela é mais porque ela é bem chatinha, certo? O resto ainda tem uma relação mais fácil com o foco e tal. Enfim. Mas tá aí, fera. Ela é difícil. Cair no Enem. Eu acho muito improvável cair no Enem uma questão dessa. Isso aí cairia mais numa particular, mais difícil e tal. No Enem cairia uma questão sobre teoria de espelhos côncavos, beleza? Formação de imagem, a utilidade dele e tal, e por aí vai, beleza? Mas vamos embora para a última questão da gente.
eu vou fazer agora a 20ª questão. É a última questão de resolução da gente. Ela é fácil, é só para fixar realmente um conceito. Ele fala nessa questão, eu não vou nem ler, mas ele só quer assim, não vou nem ler essa primeira etapa daqui, certo? Porque eu sei que ele vai utilizar espelho convexo. Eu já olho aqui de cara, já sei que ele vai utilizar espelho convexo. Aí ele fala assim, ó, ele quer que eu preencha os espaços vazios na coluna, né? Nesses pontilhados aí. Eu sei que esse espelho é convexo, a imagem de um objeto formada do espelho convexo é sempre do mesmo tipo. Ela sempre vai ter que ser virtual. Não tem para onde correr, ela sempre é virtual. Se ela é virtual, ela tem que ser direita, certo? E o espelho convexo, ele sempre diminui a imagem, então ela sempre vai ser menor que o objeto, beleza? Não tem mistério. Falou espelho convexo, sempre lembra. Ela sempre tem que ser do tipo virtual, direita e menor. Não tem para onde correr. Virtual, direita e menor. Convexo sempre vai ser virtual, direita e menor. Tranquilo? Então, alternativa letra A. Virtual, direita e menor. Beleza, fera? Então, ó, tá aí, resolução de questões. Qualquer dúvida, converse comigo. A gente tá ajudando em cronograma, a gente tá ajudando a tirar dúvida, rever conceitos. Estou por aqui para ajudar vocês, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!